Olá, pessoal! Eu sou a professora Raíssa Lobato e na aula de hoje nós falaremos sobre o modelo de seleção pelas consequências, da disciplina Fundamentos do Behaviorismo. O behaviorismo radical foi proposto por Skinner, que foi um dos grandes precursores da análise do comportamento. Nós já falamos a respeito da posição dele com relação a rejeitar a noção de livre-arbítrio e também rejeição ao mentalismo, a ideia de que o homem possua uma mente que vai comandar os seus comportamentos. Skinner concebe o indivíduo em constante construção da sua história, que não apenas reage ao mundo, como Watson acreditava, mas como alguém que age no mundo, que modifica esse mundo e também é modificado por ele. A análise do comportamento é uma ciência baseada nos conceitos filosóficos do behaviorismo radical e tem como aspecto central a noção de causalidade. O modelo de causalidade trata como as causas e efeitos estariam relacionadas e onde e como essas causas de eventos ou comportamentos particulares deveriam ser investigadas, procuradas. O modelo de seleção pelas consequências é o modelo de causalidade que é utilizado pelos analistas do comportamento. Nesse modelo de seleção pelas consequências que o Skinner propôs, ele enxerga o comportamento humano como produto da interação entre variáveis pertencentes a 3 níveis de seleção, que são elas: filogenético, ontogenético e cultural. O primeiro nível, que corresponde ao filogenético, ele diz que estariam as características fisiológicas e anatômicas das espécies, bem como a herança genética que herdamos dos nossos antepassados. Nesse nível também nós vemos as relações comportamentais específicas ou inatas, que nada mais é do que os comportamentos respondentes ou comportamentos reflexos. Skinner percebeu que a sensibilidade ao reforço e o repertório que poderia ser modelado pelo condicionamento operante foi algo que possibilitou o segundo nível de seleção, que é o ontogenético. O segundo nível de seleção diz respeito à história de vida de cada indivíduo, ou seja, o repertório comportamental que a gente adquire ao longo da nossa vida, de acordo com as experiências e vivências que nós temos. Nesse segundo nível de seleção, a gente vê a possibilidade de criar novas respostas no repertório do indivíduo. Por isso, a gente vê o quanto que a terapia é importante, porque através da terapia a gente consegue perceber quais são as respostas que a gente precisa instalar no repertório daquele indivíduo e auxiliar eles a aderir a essas respostas, a emitir esses novos comportamentos. O segundo nível de seleção é o que torna o indivíduo único, ou seja, que propõe o processo de individuação. Se o primeiro nível de seleção, que é o filogenético, nos faz iguais como espécie, o segundo nível de seleção é o que nos torna individuais, é o que nos torna diferentes uns dos outros. Nesse segundo nível de seleção, a gente percebe o desenvolvimento de um ambiente social em que existem interações sociais. E com isso, a gente vê a emergência do comportamento verbal, que nada mais é do que o comportamento em que há a interação de 2 ou mais pessoas. E isso propiciou o terceiro nível de seleção. O terceiro nível de seleção diz respeito ao cultural, que seriam as práticas culturais transmitidas através do comportamento verbal e da linguagem. Esse terceiro nível de seleção trouxe algumas vantagens para a sobrevivência da nossa espécie, que a gente pode dizer que são
Primeira delas, aprender com a experiência do outro. Então, através das práticas culturais, a gente vai transmitindo conhecimentos. Produzir e acumular experiências e conhecimentos. Organizar e difundir estilos e formas de vida e organização. E também algo muito importante para nós psicólogos, que é a aquisição do repertório, que a gente chama de consciência, que tem uma definição diferente da definição que a gente conhece pela psicanálise. Dentro da análise do comportamento, a gente refere-se à consciência quando a gente quer falar a respeito da observação e descrição dos próprios comportamentos. Então, um indivíduo que é consciente, para o analista do comportamento, é aquele que consegue observar os seus próprios comportamentos e descrevê-los. Então, dentro desse ponto de vista, a gente percebe que o psicólogo só vai conseguir compreender um comportamento, analisar esse comportamento e intervir sobre ele, considerando esses 3 níveis de seleção que nós vimos anteriormente. O analista do comportamento acredita, portanto, que tudo o que a gente faz, todos os comportamentos que a gente emite, ele é selecionado pelas consequências da nossa ação. E é exatamente essa ideia que nos traz a noção de causalidade que o modelo de seleção pelas consequências propõe. As referências bibliográficas que eu utilizei para a aula de hoje foi o capítulo 7 do livro Clínica Analítico-Comportamental, Aspectos Teóricos e Práticos, dos autores Borges e Cassas. Obrigada por ter assistido a aula de hoje.